Olá a todos. Iniciamos mais um episódio da série de conversa sobre os historiadores mineiros em nossa temporada de 2021. Essa série é uma das atividades do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais no seu calendário anual de programas culturais. Nós vamos conversar e abordar a trajetória de um importante historiador mineiro, fascinante em suas ações, que é o José Pedro Xavier da Veiga. E para conversar sobre Xavier da Veiga, nós recebemos a pesquisadora Marta Heloísa Melgaço Neves, da Universidade Federal de Minas Gerais. Estão conosco a coordenadora da Programação Cultural do IHGMG e professora aposentada da UFMG, Márcia Maria Duarte dos Santos, e o professor Francisco Eduardo de Andrade. Essa atividade cultural é uma parceria do IHGMG com o Grupo de Pesquisa Impérios e Lugares do Brasil da Universidade Federal de Ouro Preto. Sejam todos bem-vindos. Para as considerações iniciais, eu vou passar a palavra à professora Márcia Maria Duarte dos Santos. E ao longo de nossa conversa, o professor Francisco também estará participando e fazendo as intervenções necessárias para a compreensão do tema, assuntos que nós vamos resgatar aqui durante essa conversa com a nossa Marta Melgaço. Então, passo a palavra à professora Márcia Maria Duarte dos Santos. Então, olá a todos que nos assistem ou que vão nos assistir. Esse programa, então, como a Adalberto já falou, é o segundo que nós estamos apresentando este ano, mas virão outros e vamos seguir com essa programação em 2022 também, esperando contar com a generosidade, como, por exemplo, a da Marta Melgaço, de nos atender, de dar um tempo dela, que a gente sabe que é precioso, para conversar sobre essa figura extraordinária. Então, Marta, antes de mais nada, nossos agradecimentos. Essa série que nós tão entusiasmadamente apresentamos, ela só existe porque só existem pessoas como você. Então, muito obrigada por ter nos atendido. Marta, a pergunta que é icônica, ela sempre abre esse programa e é também a que mais me interessa. Ela me toca realmente, particularmente. É a pergunta que procura esclarecer as razões de um pesquisador, de um estudioso ter se interessado pelo tema. No caso, é por um polígrafo, né, dos mais excepcionais que nós já tivemos em Minas Gerais. Então, eu gostaria que você tratasse do Xavier da Veiga nessa perspectiva, contando um pouco do seu interesse, dessa aproximação que ocorreu, quando que foi, e também pensando em fazer alguma ligação com a sua formação. Bom, professora, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a essa iniciativa, né, que tem sido seguida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e pelo grupo de estudos do professor Francisco, da Universidade Federal de Ouro Preto. É um grande prazer para mim, né, poder entrar nesse circuito, né, de intelectuais e pessoas que estão aí dispostas a pensar sobre essa trajetória da historiografia mineira. E eu acho que o interesse de Xavier da Veiga, ele também se liga, né, a um aprendizado de respeito por estas instituições que têm ações que estrutura o ofício do historiador, que estrutura os procedimentos da produção de conhecimento, da pesquisa. Quando eu falo produção de conhecimento de caráter historiográfico, eu não estou querendo me meter só ao conhecimento da história,
mas todo o conhecimento que o mundo científico hoje tem necessidade, né, é para se consolidar enquanto ciência, né? Toda ciência hoje, uma ciência consolidada, ela precisa de ter a sua história. E eu acho que o Arquivo Público Mineiro e o Instituto Geográfico de Minas Gerais, eles têm um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque eles se ocuparam do retrato de fontes que lisam, que fundamentam, né, essa produção. Então, para mim, é um prazer muito grande estar, né, sendo inserida nesse circuito. Eu sempre quis proximidade com o Instituto Histórico e Geográfico, mas agora que a oportunidade está chegando mesmo, né? E por uma coincidência, né, do destino, não sei, enfim, né, de desdobramentos da vida, tendo contato com o Instituto de maneira tão surreal, né, que é virtual. Mas, enfim, não deixa de ser um encontro de pessoas, né, e isso também é fundamental. Mas, professora Márcia, atendo especificamente a sua pergunta, né, como é que Xavier da Veiga ele se torna uma peça fundamental na minha vida. Tarde dos anos 90 do século passado, 1985, 1986, quando eu começo a trabalhar no Arquivo Público Mineiro, com uma equipe de trabalho muito interessante, cuja a principal função era organizar os documentos produzidos pelo Senado da de Vila Rica, né, a Câmara de Vila Rica, o Senado da Câmara de Vila Rica, e a Secretaria de Governo da Capitania de Minas Gerais. Então, o Arquivo Público era praticamente os dois últimos fundos que ele tinha, né, que ainda não está sendo acessado ao público, e forma-se, então, uma equipe para poder fazer esse arranjo desses dois fundos. Na equipe, então, eu quero até deixar, né, registrados os agradecimentos aos membros dessa equipe, porque ela também que me deu sustento para poder começar essa pesquisa, enfim. A professora Beatriz Ricardina Magalhães, o meu agradecimento aqui vai em memória, né? A professora Luciana Alves Fontes, que foi depois, ela é uma grande amiga, se transformou numa grande amiga, ela foi minha orientadora da dissertação de mestrado. A Edilane, que foi também, era uma colega do Arquivo Público Mineiro, e a Ana de Souza, que era diretora do Arquivo Público Mineiro, arquivos permanentes nessa época. Então, ao começar a fazer, né, o arranjo desses dois fundos, era uma documentação que se caracterizava por não ser encadernada, tá? Isso daí causava uma certa dúvida na gente se aquilo ali seria um fundo ou não. Por quê? Porque o Arquivo Público Mineiro tinha, né, ele tem sob a sua guarda a documentação tanto do Senado de Vila Rica como da Secretaria de Governo, mas elas eram encadernadas. E aquela documentação havia sido encadernada. Então, nós começamos ali uma dúvida imensa, por que aquilo ficou assim, por que não ficou. E a gente, então a equipe, né, vinha essa pergunta, né, assim, por quais mãos essa documentação deveria ter passado antes? Bom, mas como isso era 1985, e a equipe, né, era basicamente uma equipe de jovens, né, as professoras, tanto a Lucy Gonçalves como a professora Beatriz Ricardina, elas tinham uma trajetória mais de academia, apesar da professora Lucy já ter, né, trabalhado com a documentação de Tiradentes, e a gente ficava, então, com essa dúvida, assim, qual foi o curso que essa documentação seguiu até chegar aqui
que ela ficou tanto tempo, né, sem ser organizada, sem ser, né, acessada. Então, eu começo a pesquisar o jornal Minas Gerais, porque ele era um órgão oficial do governo mineiro, e eu achei que ali encontrar alguma coisa que pudesse ser mencionada. E aí eu começo a encontrar o Estatuto a lei, né, que cria o Arquivo Público Mineiro, o Estatuto de Regulamentação. E aí eu começo, então, a me encontrar com o Xavier da Veiga, ele fundando o Arquivo Público Mineiro, ele, né, regulamentando, e aquele estatuto ali já começa a ser bem criador, né, porque ali ele está falando que é preciso criar, né, o Arquivo Público Mineiro, e eu acho que devido à crise que o Estado passava, ele cria o Arquivo Mineiro, mas ele também reconhece a necessidade de criar uma biblioteca e um museu. E essa instituição teria a finalidade, né, de escrever, de proporcionar a escrita da história de Minas. Então, a gente já começa aí, ficando aí, né, o seu adjetivo, ele é um polígrafo, né, via que a geografia, né, que era necessário uma diversificação né, dessas instituições para que pudesse, né, se fazer a história de Minas. Então, já no estatuto, né, que o Xavier da Veiga aprova, né, e na lei, né, de criação, eu vi que eu estava diante de uma figura muito ativa, ainda que ele não me desse resposta ao problema empírico, né, assim, por que não havia sido tratada aquela documentação. Então, eu começo a acompanhar o Xavier da Veiga, né, pelo estado de Minas, e vou percebendo que ele tem uma dimensão muito expressiva, né, que ele também exerceu a função de deputado parlamentar, ele foi pela província de Minas, ele foi reitor pela província de Minas, e ele faz parte, né, de um métier, né, igual da província de Minas, né? Ele faz parte de um coletivo de ideias, como poderia dizer o FLEC aí. Ele vem de uma família de jornalistas, ele é sobrinho do Evaristo da Veiga, né, um jornalista do Rio de Janeiro. Então, eu chego ao Xavier da Veiga por questões muito empíricas, tá? Eu queria saber, né, o que passava pela cabeça de quem tinha inaugurado aquela instituição, de quem tinha feito, né, aqueles primeiros recolhimentos daquela instituição. E vou me surpreendendo, porque eu estava diante, né, de um homem que era do seu tempo, né? Ele é do Partido Conservador, ele tenta, isso é muito interessante, ele vai para São Paulo para poder tentar a escola de Direito, ele não consegue concluir o curso de Direito, ele tem problemas de saúde, mas ele entra aí, né, ele faz parte, né, desse circuito, ele conhece né, porque na época as pessoas saírem, né, de Minas Gerais para ir cursar na capital paulista, então ele começa daí, além da família dele, além da presença da família dele, que é uma família de políticos, eles, quando vêm para Minas, saem do Rio, vêm para Minas, eles, né, vão se localizar em Campanha, eles chegam a propor a separação da região, né, Campanha Sul da Mineira, então eles são extremamente engajados, né, no seu tempo.
O Xavier da Veiga tem um tempo de criança, ainda com 11 anos, ele vai para o Rio de Janeiro, fica com o avô dele, trabalha numa livraria que o avô tem, faz parte de uma sociedade literária, escreve artigos nessa sociedade literária, volta, né, a Minas, volta a Ouro Preto, segue, né, para poder fazer de direito, mas não consegue terminar. O irmão dele consegue terminar, o Luiz Veiga. Isso, ele não conseguir terminar o curso de direito, marcou muito grande na vida dele, né? Marcou muito, porque ele passa a militar com muita insistência para a criação de escola de direito em Ouro Preto. E tem um momento que ele justifica isso daí com muita clareza, né? Falando assim que era necessário que se criasse escola de direito, né, em Ouro Preto, porque não estaria dos alunos, né, à distância da família, ao frio de São Paulo. Bom, então, esse personagem, né, então, ele é isso, né, ele é um polígrafo, ele é completamente engajado, né, pelas causas do seu tempo, ele se casa, vai para abre um cartão, né, e começa, então, a atuar como, né, chefe proprietário desse cartório. Aí é que ele, né, lança a primeira candidatura a deputado da província de Minas, depois, né, ele volta para Ouro Preto, compra, tá, toda os equipamentos para montar uma tipografia e monta uma tipografia e passa, né, a um jornal, A Província, com o irmão dele, tá? Veiga. Então, olha, esse, né, é um personagem que ele é jornalista, ele é deputado, né, parlamentar, enfim, ele faz parte, né, dessa característica que é da época dele, né? A professora Ângela de Castro, né? Ela tem um livro que ela faz historiadores e que, ao traçar o perfil desses historiadores, dessa virada do século, né, XIX para o século XX, é esse perfil do Xavier da Veiga. Então, eu me vi diante, né, eu tomo a consciência que o Arquivo Público Mineiro, né, ele é uma obra muito bem pensada e ao longo de um tempo, né, por esse personagem. Marta. E aí, oi. Marta, só é muito interessante, você já está tratando da trajetória dele, o que eu acho muito rico. Uhum. Mas, assim, e o republicanismo dele? Quando que surge? E porque, claro, toda essa trajetória ainda na época do Império, né? E aí, quando é da virada do Império para a República, dá para você, assim, como que você avalia essa tomada de posição dele se alinhando aos ideais republicanos? Francisco, isso daí eu acho o aspecto mais delicado de se abordar. Por quê? Porque o conceito de republicanismo, eu acho que ele foi muito revisto nas últimas 2 décadas. Né? Republicanismo hoje, ele nos remete muito mais a uma ideia, quer dizer, na época também, né? Mas assim, de um bem comum, de quem está à frente das instituições de uma forma solidária, né? E o que eu vejo no Xavier da Veiga, que eu acho muito importante de ser demarcado, é o seguinte: ele era monarquista. Tá? Efemérides, se você lê as efemérides, o que ele critica como tendo negativo para a trajetória da nação foi a colônia, foi a relação metrópole e colônia. Mas você vê que está muito disposto a construir essa nação agora independente, tá?
E ele, se você acompanha, né, a leitura do jornal Província Mineira, você vai vendo que ele admira Dom Pedro II, se preocupa, sim, com a transição, que ele via que estava próximo, né? E ele tem medo do tempo, né? Que ele via que a tradição se seguisse. Ele não acreditava na continuidade do regime monárquico, mas ele era a favor da monarquia do Pedro II. Agora, quando acontece a proclamação da República, eu acho que aí ele se encaixa muito naquela definição do Zé Murilo de Carvalho, né? Assistir bestializado a proclamação, mas ele me mostrou isso. E ele parece que toma uma posição do Sais Pena, que é assim, infeliz do povo, que a cada 100 anos tem que fazer uma revolução. Então, ele adere à África por uma questão, eu não vou promover a desordem, não vai ser a oposição, uma oposição ostensiva que vai resolver essa questão. Então, agora eu vou fazer de tudo para que essa república seja eficaz, tá? Que ela funcione. Eu não sou a oposição. Tanto é que em menos de um mês ele muda o nome do jornal A Província para A Ordem. E você pensar bem que a imprensa nessa época é uma coisa, né, como hoje, assim, ela tem esse mesmo vigor, mas Francisco, ela tem esse mesmo vigor, mas nenhum vigor, nem da capital, nem da província, tinha uma imprensa oficial. A imprensa oficial vai ser criada aqui em Belo Horizonte. Todos os jornais, eles não tinham um veículo de representação oficial da governança. Era feita indiscriminadamente para os jornais que eram partidários, extremamente partidários. Então, ele, na mesma hora, ele e o Luiz Veiga, muda, né, o nome do jornal para Ordem. Então, republicanismo do Xavier da Veiga, acho que talvez está muito ligado ao republicanismo com aquelas origens gregas lá, aquela definição grega de cuidar da pública, né? Mas assim, não é tão... porque eu tenho muito medo disso, porque o que eu percebo é isso, né? Que nos últimos 20 anos o conceito de republicanismo ele foi aprimorado, ele foi reelaborado, né? Mas o republicanismo do Xavier é esse. Assim, ele ficou impactado com a proclamação da República. E tanto é que ele, por mais que ele falasse que ele não ia fazer oposição, mas eles tinham que funcionar, ele causa obstáculos, né? Ele vai ser contra a mudança da capital. O Arquivo Público Mineiro só vem para Belo Horizonte após a morte dele, né? Ele tem viés aí bem interessante. Agora, outra coisa que me impressiona é como que ele lida com esses, né, oponentes. Isso daí, para mim, é uma coisa que não ficou resolvida, porque o Arquivo Público Mineiro, por dizer, ele foi muito rapidamente criado. O projeto é apresentado uma vez pelo Levindo Lopes na Câmara, né, dos Deputados, e da segunda vez que é apresentado, ele já é aprovado. Eles não criam obstáculos para a criação do Arquivo Público Mineiro. E eu imaginaria que isso daí talvez tivesse muitas discussões, né, dentro da Assembleia, mas eu não encontrei sabe, não foi acirrado por causa dessa posição dele, né, de ser a mudança da capital, e depois, bom, aí eles não podiam saber que depois de criado o arquivo ia
né, deixá-lo... Tanto é que o arquivo só é transferido depois da morte. Mas ele... Marta, vou interromper o seu raciocínio, mas a gente recomeça depois. Me impressionou você dizer antes que o arquivo foi muito bem arquitetado, o arquivo público foi muito bem pensado, né? O arquivo estadual foi muito bem pensado. E agora, na sua fala, há pouco, você disse que ele foi rapidamente implementado, né? Ele foi rapidamente implementado. E, então, essa implementação rápida se deve, então, ao fato de já ter sido pensado por outros. Você citou um outro personagem. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso e seguisse, claro, seu raciocínio, mas eu acho que seria interessante a gente, nesse momento, abordar isso. Tá, esse bem, né, do que eu falo, foi bom você me agradeço, né, por esse norte que você me dá, porque eu queria falar que o Xavier da Veiga, quando eu chego, voltando um pouco, né, isso assim, quando eu chego ao Xavier da Veiga, eu lembro também que em 1986, 87, eu não sei precisar a data, é lançada pela Fundação Getúlio Vargas uma revista chamada Estudos Históricos. E logo no primeiro volume da revista Estudos Históricos vem um artigo do Luiz Salgado, que chama Nação e Civilização nos Trópicos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, quando eu leio esse texto de 1987, aonde o autor faz uma reflexão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eu falo, o Xavier da Veiga, ele está nessa corrente. Quando eu vejo no estatuto como seria classificado os documentos, a classificação está lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Está nas propostas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, eu acho que o Arquivo Público Mineiro está bem estruturado porque o Xavier, ele é um grande autor das revistas do Instituto Histórico e Geográfico, ele acompanha toda aquela proposta de história que está sendo ali formulada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tanto que aí é uma hipótese, né? Ele não, aqui em Minas não se cria também o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele é mais tardio do que o arquivo mineiro, desculpa, né? Ele é tardio porque há uma crise econômica, porque pela efervescência daquele momento. Mas o Xavier da Veiga, então, a noção dele, né, disso, que é uma instituição que recolha, tá, as fontes e que dê sustentação às gerações vindouras, né, ele bebe esse pensamento, ele se inspira aí no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu tenho a impressão, isso também é preciso, né, pesquisar mais, que se a proclamação da independência cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquival, quando vem um movimento da República, criam-se os arquivos históricos e geográficos estaduais. Tá? Aqui não se criou, ele vai ser criado só, acho que é 32 ou 22, eu tenho um ano de criação, eu não... 1907, agora, Marta. Então, ele é criado nesse mais tarde isso. Agora, por exemplo, se você vê, todas as pessoas que participam do Instituto Histórico e Geográfico Mineiro, eles participam do Arquivo Público Mineiro. Eles escrevem na revista do Arquivo Público Mineiro. Então, o arquivo ele está bem estruturado porque existe, tá, essa ideia, e uma ideia que eu acho que é como uma moeda, ela tem duas faces. A história que reflete, né, ações passadas, passadas desenvolvidas pelos homens,
história que fundamenta a governança, porque o Xavier da Veiga ele vai escrever, por exemplo, um texto sobre a questão de limites, e que é uma questão muito que vem ser retomada, que estava tendo o tempo inteiro, tanto pelo Instituto Histórico e Geográfico, passa a ser discutida também nos primeiros, né, volumes da revista. Agora, eu ainda vou além. Eu acho que é preciso pensar tanto o Instituto o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esses arquivos que estão criados com a proclamação da República, o de Espírito Santo, próximo à criação com o do Arquivo Público Mineiro, o de São Paulo, os são muito parecidos, tá? Então, essa pesquisa é uma pesquisa a ser feita. Se, né, o Arquivo Nacional e o Instituto Histórico, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro são, né, dos momentos da independência, os institutos históricos geográficos, né, estaduais e os arquivos estaduais são frutos da República. Agora, né, o que eu queria também falar, que eu acho que é uma hipótese, né, estudada, é um outro aspecto a ser estudado, é que essas instituições funcionam como uma academia. Ali se discute a história, tanto que o Xavier da Veiga, quando ele vai falar, né, em criação, né, de uma escola superior, ele não fala na criação, ele não pensa na criação do curso de História, ele pensa na criação do curso de Direito, né? Porque o ofício de criador ainda é concebido a partir, né, do bacharel de História. Não que a história, o conhecimento de caráter, né, historiográfico não fosse importante. Ele é fundamental, mas ele é dentro dos institutos, né, ele é feito dentro de instituições, né, dos arquivos públicos, dos institutos históricos e geográficos. Então, eu acho que é por isso, né, nesse primeiro momento aí, partindo dessa fundamentação que a gente poderia falar, né, científica, eles não haveriam como negar a criação do Arquivo Público Mineiro. E tem ainda um outro fator, né? O Xavier da Veiga oferece o porão da casa dele, que existe até hoje lá em Ouro Preto, né, para poder abrigar a sede do arquivo. Mais do que isso, né, ele oferece a coleção de jornais dele, né? Ele foi um jornalista, ele é de família de jornalistas, ele tinha uma coleção espetacular de jornais mineiros, que ficou no Arquivo Mineiro até 1990 e poucos. Eu não sei se o Francisco lembra do processo de retirada dessa coleção do Arquivo Público Mineiro, que foi muito polêmica, deu muita, né, polêmica, mas, então, e ele depois também, quando... eu sempre tive a certeza que para eu encontrar o Xavier da Veiga eu tinha que ir em fontes oficiais. Então, nos primatórios da Secretaria do Interior, é onde que o arquivo é vinculado, você tem lá os relatórios do Arquivo Público Mineiro, e ele tem o cuidado de ir em órgãos públicos, né, da província de Minas, para recolher esses documentos. Então, a documentação, né, de caráter administrativo, ele teve, né, a ação de recolher, ele deixa registro do que faltava recolher, né? Então, ele tem uma noção, ele nem é noção, ele tem um conhecimento muito grande de como esse tipo de instituição deveria funcionar, né? Então, daí, certamente, explica a aceitação. Mas, por outro lado, tem todo o aspecto político. Eu achei tudo isso interessante, essa trajetória que você faz, articulando a trajetória dele, a criação do Arquivo Público Mineiro. Isso é tudo muito instigante, e aí me fez levantar questões aqui que nós já tínhamos até pensado.
A primeira é essa questão que você enfatiza, que eu acho muito pertinente, de um processo de criação de arquivos provinciais, digamos assim, por conta, e aí desculpa a redundância, da provincialização que já vinha ocorrendo no Império. Ou seja, não é mais o Rio de Janeiro, é aquela balança do Império, né? Não é mais o Rio de Janeiro que ditaria todas as cartas. Agora era necessário que, claro, que articulado ao Instituto no Rio, mas ou aos órgãos de patrimônio documental, ou que seja, ao Arquivo Nacional no Rio, ao Arquivo do Estado Central, mas de qualquer maneira que tivesse esses arquivos nas regiões, acompanhando uma provincialização que já vinha ocorrendo, não é fruto, claro, só da República. Já ocorria no Império essa provincialização. Você parece sugerir isso, quer dizer, ele já tem essa perspectiva já no período imperial, não é com a República, né? Parece que já essa ideia, não sei se eu estou antecipando aqui ou estou exagerando, mas que já há uma ideia de que a provincialização deve acompanha por criação de arquivos nas regiões específicas. E por conta dessa uma ideia de história que você chamou a atenção, que eu acho muito interessante, que é uma história que vai dar suporte à governança. Ou seja, é uma documentação que visa dar suporte às atividades político-administrativas. Isso cria, e a gente vai falar mais à frente, certamente uma visão que vai dar origem à criação das efemérides. Mas isso a gente fala mais à frente. Eu queria mais que você explorasse melhor assim, embora eu acho que você já apontou, mas essa ligação entre uma provincialização ou uma estadualização, que seja, junto com essa ideia de um arquivo que visa dar suporte às atividades de governo. Francisco, eu acho que você elaborou assim, bem melhor do que eu, né, o que eu estava querendo falar. Então, aqui, eu concordo plenamente com você. Olha, e tem até que comprova, tá, essa sua linha de raciocínio. Se você lê os relatórios dos presidentes da província, é quase que uma constante deles falando na necessidade de criar um arquivo. E eles descrevem, inclusive, as atividades que eles desenvolveram em relação à preservação de documentos. Quer dizer, aí é claro que eles estão nessa perspectiva, essencialmente, da preservação de documentos na garantia do desdobramento da atração pública. Mas por que eu falei isso, né? É porque quando a gente fica com um tema na cabeça, a gente vai desenvolvendo ele de uma maneira tão íntima que eu falo assim, mas, meu Deus, de criar mesmo o arquivo, foi preciso que houvesse uma ruptura, foi preciso que houvesse um evento que levasse à concretização do fato, né? Então, certamente, no período colonial já há, é claro, né, ativas que demonstram a necessidade, né, da criação do arquivo, entendendo o arquivo como lugar, né, de preservação desse tipo de documentação e do seu uso futuro, né, e diversificado futuro, inclusive. E também, ao longo da província, Francisco, é muito pertinente isso que você coloca, é como se a gente tivesse as peças de um caleidoscópio que você tivesse vindo e, sabe, e feito um giro e elas se adequam, faz um desenho, né, bacana. Então, é exatamente isso, assim, é a questão da provincialização, é a questão da diversificação da economia, a economia voltada mais para o mercado interno, que vai fazendo, né, regiões se movimentarem mais, necessitarem de mais governo. Eles falam o tempo inteiro da necessidade da criação de um arquivo, mas ele nunca é criado. Ele nunca é criado. Aí ele só é criado na hora que vem esse processo de ruptura. Foi muito bacana. Marta, o arquivo acompanha, a criação do arquivo, vamos dizer, acompanha esse momento de ruptura,
mas é possível perceber que ele já está em gestação pelo próprio José Pedro Xavier da Veiga. E eu queria entender se essa gestação dessa criação dessa instituição, se você pôde perceber até nesse momento de adequação política dele ao novo cenário. Então, como o arquivo é criado 6 anos após a proclamação da República, e como a Márcia lembrou que você já tinha dito de um processo rápido de criação, ou seja, ele já estava bem estruturado, então, se é possível, ao ler a trajetória de Xavier da Veiga, conhecer mais sobre esse período de gestação ou de preparação de criação de uma instituição, que ele é muito rápido, é um processo consolidado e que é possível perceber até um projeto de empenho pessoal do José Pedro ao ele fazer essas movimentações ou adequações ao momento político correto para não se perder, né? Adalberto, eu volto, né, naquela ideia de que ele fazia parte, né, de uma elite, mas elite no sentido mais antigo da palavra, né, de pessoas comprometidas com o desenvolvimento, ou enfim, a idade em qual estão inseridas. Eu não sei se eu estou sendo ingênua, mas eu entendi assim. Por exemplo, ele com o irmão dele, o Luiz Veiga, ele participou da criação de uma sociedade de geografia. Então, assim, e ele eu não sei, eu entendo Xavier da Veiga o tempo inteiro, que acredita muito em instituições, né? Porque ele participa disso. Eu acho que o jornal, instituição, eu acho, né? Então eu acho que é isso, assim. Agora, se era um arquivo que estava mesmo na cabeça dele, eu não consegui encontrar isso textualmente, mas certamente porque ele coleciona jornais, né? Ele é um seguidor do Instituto Histórico e Geográfico. Quando ele cria o arquivo, tanto é que ele é uma pessoa de instituições, que no estatuto do arquivo ele fala em biblioteca, arquivo e museu. Quer dizer, aí para mim ainda fica mais claro que ele tem os limites do que é um arquivo, os limites do que é uma biblioteca, limites do que é um museu. Tanto é que o Museu Mineiro é criado, as peças que o Xavier da Veiga, né, recolheu enquanto museu, o Museu Mineiro ele é criado, né, ele tem lá no acervo dele esses recolhimentos que foi feito pelo Xavier da Veiga. Inclusive, eles já fizeram uma exposição com essas peças que foram recolhidas. As efemérides, né, você vê que ele aquilo ali uma estrutura, né, para se começar, que em algum momento essa região precisava, né, de um documento que estruturasse a sua história, né, e como jornalista, né, ele vai fazer o quê? Um repertório de fatos, né, desses fatos. Então, Marta, desculpa te interromper o fluxo assim, mas é que é muito interessante as questões. O que você acha que unifica essas 3 faces? Museu, arquivo e biblioteca. O que para ele unificaria isso? Embora eu acho muito pertinente que você fala, ele tinha clareza das diferenças, mas o que unifica? O que faz sentido pensar num projeto comum? O que dá sentido a pensar num projeto comum? Eu acho que... Marta, desculpa, aproveitando a fala do Francisco, acho que vai ser natural, vamos dizer, você continuar respondendo o que eu vou colocar. A experiência dele como jornalista, você já tinha falado isso anteriormente, também é muito especial ou determinante
para a criação das efemérides. Aliás, eu retiro, não é tão natural, não, são duas coisas diferentes. E, além disso, eu queria colocar só uma pergunta pontual. Você falou em sociedade de geografia, antes mesmo da criação da sociedade, de um Instituto Histórico Geográfico? Então, escolha, acho que o Francisco tem prioridade, né? Mas você fica à vontade para responder. Pois é. Então, bom, voltando, né, ao raciocínio, acho que se a gente for seguindo, a gente chega lá. Francisco, eu acho que a história, né, como um faces, né? Então, por que precisava de um museu? Porque precisava da materialidade dos objetos. E agora, o museu ele não vai se inscrever de imediato nesse pragmatismo da história que vem para poder, com os documentos, resolver litígios. Quase se... aqui acho que é quase um delírio meu, vocês me desculpem. É como se ele antecedesse um pouco a escola das análises. A história se faz, né, com documentos escritos, se houver. Se não houver, se faz com qualquer, enfim, né, em qualquer parte que tenha, em qualquer suporte que tenha registrado a ação humana. Então, isso, eu acho que para ele já está colocado isso, assim, ele muito essa visão, né, que a história não se faz essencialmente com esses documentos administrativos ao qual ele está também preocupado em recolher e que hoje é a maior... Se você pergunta o que é Arquivo Público Mineiro, as pessoas vão certamente responder que é documentos da capitania e da província de Minas, tá? Mas eu acho que o Xavier da Veiga ele tinha outras noções, ele tinha outros tipos de abordagem, a de geografia, por exemplo, que quando ele participa, né, com o irmão dele, né? E essa necessidade, por exemplo, talvez, né, dele ser jornalista, que eu, para escrever, que eu, para informar, ter fontes seguras para poder, né, exercer esse ofício. E essas fontes seguras, elas têm que ser colecionadas, elas têm que ser recolhidas e preservadas num lugar adequado, né? Então, eu acho que é por isso. Não sei se eu respondi, mas assim, eu penso nisso, assim, por que ele pensa numa biblioteca, né, numa mineriana, e por que ele também pensa no museu. Ele tem pleno conhecimento, né, de que a produção do conhecimento é uma coisa diversificada e que você tem que se basear em vários tipos de fontes, das mais diversificadas, de natureza diversificada, né? Ele não se bem que eu não vejo nisso uma coisa, um demérito, mas eu sei que as pessoas muitas vezes podem tentar classificá-lo como um poeta, né? Que documento oficial, né? Seria história, até o documento já era história. Eu acho que ele vai além disso, assim, não é isso, não é só isso, tá? Essa questão é muito interessante porque você indica, por exemplo, a face dele como jornalista e a face dele como um historiador, quer dizer, ele tem preocupação com o patrimônio, né, de qualquer maneira, seja o patrimônio no sentido amplo aí da palavra, né? A comunidade, não é? E esse patrimônio, seja documental, seja material de Minas, ele tem essa face de suporte da governança, porque ele tinha clareza disso, percebia a importância, mas você sugere que também
o que se quer é construir também como se fosse um repertório, e aí nós vamos chegar lá nas efemérides, que você já apontou, já esboçou, mas um repertório do que é também esse ser mineiro, né? Essa sociedade que se forma aqui, ou essa sociedade que tem um governo político administrativo que vai gerir, administrar tudo isso, que vai governar esse lugar, ou essa sociedade. Ou seja, parece que é um investimento também numa especificidade territorial, social, daquilo que se deu o nome, que se dá o nome Minas Gerais, né? Ele já tem clareza de que há alguma coisa específica ali e que contribui para a nação, claro, e parece que essa documentação, ou esse patrimônio recolhido, esse repertório, ajuda a pensar esse passado e a projetar, como você mesmo disse, políticas, né, para o futuro. Eu concordo com você, Francisco. E quando eu penso nas efemérides, eu não sei porquê, certamente é porque eu dou aula de história do livro, e quando a gente dá aula de história do livro, a gente começa, né, vendo pelo que permanece, né, que antes do livro você tem que estudar as formas de escrita. E quando você chega, por exemplo, nessa trajetória da invenção e da consolidação do alfabeto, você chega um momento que você fala assim, eles foram muito importantes para a consolidação do alfabeto. Os gregos inventaram, né, enfim, né, eles incluem as vogais, a representação dos sons de vogais. Mas que os gregos mesmo, no primeiro momento, eles não davam muito valor à escrita, tanto é que a escrita muitas vezes era feita por escravos, e que os grandes filósofos sequer escreveram. O que nos chega até nós são as anotações dos discípulos. Eu faço uma certa analogia disso com as efemérides do Xavier da Veiga. Ele está aqui, né? Ele é um homem que a família dele tem origem, ele tem parentes no Rio de Janeiro, ele tem um certo, né? Ele é cosmopolita, ele tem uma vivência, né? E com outros, né? Homens de outros lugares. O avô dele era português, então ele convive com uma pessoa que eu acho que eu lamento muito que tenha ficado apagada. O Rodolfo Jacó, ele estuda na França e volta para cá. Então, e ele foi o primeiro secretário do Arquivo Mineiro, então ele é um homem muito próximo do Xavier da Veiga. Ele participa também dessa sociedade de dia. Ele faz parte da primeira turma de escola de direitos, ele é o paraninfo. Então, o que eu vejo nas efemérides é o seguinte: o Xavier da Veiga, percebendo que essa história, né, dessa região ia ser perdida, porque ela estava muito da forma oral, na oralidade. Então, ele transfere para as efemérides, como ele tentasse ali, pelo menos, né, dar a pista desse repertório de acontecimentos que formam esse território. Então, para mim, as efemérides, elas passam muito por aí. Sempre também, né, essa visão do que é ser um historiador nessa virada aí do século, né, XIX para o século XX. Então, mesmo quando Edilane e eu fizemos a introdução da última publicação das efemérides, eu não tinha esse raciocínio, a gente ficava pensando, ele se pautou por, né, evidências, intensidade das coisas que ocorriam em Minas. No primeiro momento, eu lembro que chamou a atenção que ele registrava muita longevidade das pessoas, quem morreu com 90 anos, quem morreu com 80 anos, e a gente ficava pensando assim, a gente ficava pensando assim, porque ele tinha saúde e sabia que ele ia viver pouco, então chamava ele quem tinha vivido muito.
Mas a questão não é esta, né? Eles estão preocupados, mesmo com demografia, esses aspectos que depois, né, são derivados também aí dos estudos de geografia, né? Então, eu vejo que as efemérides é essa tentativa de consolidar a história, assim como os gregos percebem que se eles não escrevessem, né, a Odisseia, Ilíadas, eles iam perder essa história, porque cada um realmente contava de um jeito, que era preciso haver, né, uma fonte de consolidação, um jeito de consolidação, e a escrita, né, eu acho que as efemérides para o Xavier da Veiga funcionam assim, é preciso, né, que se registre os marcos, né, dessa região, né, para poder definir aí o caráter de nação. Mas, Marta, sem dúvida nenhuma, como você colocou anteriormente, os governadores e anteriormente, até os capitães governadores da capitania, eles tiveram muito cuidado com a documentação, eles deixavam isso registrado, né? Então, esses documentos foram fontes também. E os jornais, né? Que na época, sem dúvida, tinha uma importância enorme, como os livros têm hoje. Então, também essas fontes não podem ser desconsideradas. Não, e o Xavier também, de uma certa forma, não desconsiderou e reconheceu essa importância. Agora, acho que é da geração dele, porque, veja, os governadores, quando saíam, eles tinham os hábitos de escrever memórias, né? O Teixeira Coelho escreveu memória, o Vieira Couto, né? Ele escreveu memórias, não com o mesmo eixo do Teixeira Coelho, mas o Vieira Couto tem memórias sobre a mineração, e você vê que na revista do Arquivo, o Xavier da Veiga vai reproduzir essas memórias. Então, essas memórias, elas não são ali reproduzidas, também eu acho que não é só como hoje a gente as lê, elas são também reproduzidas enquanto um instrumento de governança. E isto né, tanto é que elas são produzidas anais da Biblioteca Nacional, você vê que tem memórias que estão reproduzidas tanto na revista do Arquivo Público Mineiro, como os anais da Biblioteca Nacional. Mais ainda, se você lê o Estatuto de Criação do Arquivo Nacional, você vê que serão consideradas como documentação, eu não sei se é exatamente esse o termo, de caráter permanente, mas que serão preservadas pelo arquivo, são as memórias produzidas pelos governadores. Então, o da Veiga, ele está inserido, ele faz parte, né, desse, enfim, dessa elite que está pensando, as atitudes dele também não são desconectadas, tá, de uma elite, de um grupo. Ô Marta, se esses agentes políticos, desde aí do final do período colonial até o início do século XIX, essa virada aí, esses agentes políticos aí já da iluministas, que você citou aí, têm a preocupação de escrever essas memórias, porque essas memórias elas informam e elas servem de, como você mesmo disse, de artefato para o governo, para os projetos políticos. Onde ficam os jornais? Aí eu vou voltar para a questão da Márcia. A Márcia está lembrando sempre dos jornais. Por que a coleção de jornais para ele era tão importante e por que associar essa coleção à documentação político-administrativa? Porque essa fica clara que vai ser base, né, como se fosse um arquivo de auxílio ao trabalho de governo. Mas e os jornais? Porque, e até a gente retoma, sem precisar retomar a polêmica, acho que dos anos 90, em que esse acervo foi encaminhado para uma outra instituição. Biblioteca Pública. Para a Biblioteca Pública. Mas
por que ele achava que os jornais, e ele tinha, pelo que você fala, uma bela coleção, por que os jornais deveriam permanecer, ser conservados no Arquivo Público Mineiro? Francisco, eu acho, né, que tem duas explicações. Primeiro, ele é de uma família de jornalistas. Os jornais, eles representavam as várias correntes áreas, tá? E terceiro, a província, ela não tinha um jornal que fosse o veículo oficial. Minas Gerais só passa a ser publicado depois da proclamação da República. Então, você não tinha um jornal que era o órgão responsável por informar a administração, o que acontecia na administração oficial. Tá? Bom, e mais importante do que isso, o jornal ele é muito importante porque ele vai dar, ele vai informar, ele vai dar ciência do debate que está acontecendo nas casas parlamentares. Então, o jornal é uma fonte muito importante. Até hoje, o jornal é isso daí, ele é o quarto poder. Né? Então, ele precisava, eu acho que disso daí, se movimentar. Ele tem um irmão que foi presidente né? Que foi presidente da província de Minas. Ele está o tempo inteiro, né? Rodeado por questões de poder. Ele tem um irmão que é governador, ele vai, acho que por duas magistraturas, ser deputado provincial, depois ele vai ser senador provincial. O Evaristo da Veiga, né, o tio, ele é uma pessoa muito importante nas decisões, nos acontecimentos de império. Então, eu acho que é uma série de motivos, assim, desde do afetivo, né, ele é de uma família de jornalistas, o fato de não haver imprensa oficial, pelo menos aqui em Minas, só com a proclamação da República que o Minas Gerais passa a ser o órgão oficial do Estado de Minas. Né? Então, essas notícias elas ficavam pulverizadas pelos jornais. Ele escreve uma monografia que está publicada na revista do Arquivo Público Mineiro, e ele publica essa monografia também sobre a história do jornalismo em Minas Gerais. Essa monografia é utilizada até hoje nos cursos de comunicação, tá? Então, tem muito isso, né? Então, eu imagino que seja isso. E, Francisco, esses jornais, logo que eu entrei, né, para trabalhar, eu fiquei meio impactada, assim, porque era a coleção mais consultada do Arquivo Público Mineiro. Se você for basear, se você for fazer uma análise, um levantamento, né, das fontes que os historiadores usaram, eles tinham uma preferência imensa, né, pelo jornal. Por quê? Porque o jornal, de uma certa forma, eu acho que ele já é síntese, né, do. Agora, se você for ficar lendo a documentação administrativa, vai ter que ler 1000 documentos para poder, né, entender o que é um período. Então, o jornal ele é muito importante, e daí é que vem essa, né, quando eu proponho falar sobre a contemporaneidade das ações do Xavier da Veiga, uma delas é isso. Assim, a gente vê que a imprensa é muito importante, mas como que ela vai ser recolhida agora? Se ela está meio, sabe, completamente digital, aonde que os jornais nem sempre mais editorias, né? Assim, essa comunicação ela foi reinventada, né? Então você vê assim, o que a gente tem hoje? Tem em São Paulo, Estado de São Paulo, né? Mas assim, você não tem mais aquele jornalismo como tinha no tempo, ou como a gente teve até há uns 20 anos atrás. Então, eu acho que a contemporaneidade dele está nisso, em ter recolhido uma fonte tão importante a essa produção de conhecimento de caráter historiográfico, e que a gente não faz mais, que a gente
Enfim, acho que a nossa geração está pegando muito pouco as gerações vindouras, né, nesse sentido. Marta, olha, excelente essa síntese que você fez. E me fez lembrar de uma outra grande questão. Quer dizer, a Efemérides, sem dúvida nenhuma, é uma obra espetacular, excepcional, em razão dessa contemporaneidade que você colocou, né? Mas ele também trabalhou, claro, eu posso pensar no arquivo também como uma grande obra, né? O arquivo também como uma grande obra. Mas tem mais alguma coisa? Eu sou geógrafa, então eu não tenho essa formação e nem esse trânsito em áreas que todos os outros vocês que estão aqui têm. Teria uma outra grande obra dele ou algo importante que poderia ser lembrado? Eu queria complementar, porque eu não sei se a gente está caminhando já para a conclusão, que você é estudiosa do livro, né? Que você falasse um pouquinho como que surgiu a perspectiva da Efemérides. E para quem nos assiste, um pouco da trajetória para elaborar a Efemérides, né? E a primeira edição, ou seja, aquilo que é fundamental, né, para a gente pensar como que se deu a história da concepção dessa obra, essa obra tão seminal, tão importante. Francisco, infelizmente, nós temos um tempo, quer dizer, nós podemos pensar que nós estamos começando a caminhar para o final, mas sem essa sua questão, eu acho que a gente não conseguiria explorar tudo, quer dizer, nem vamos explorar, aliás, muito pouco, né, do que poderíamos explorar tendo a Marta aqui, mas eu acho que a gente conseguiria chegar mais próximo, né, de assim, das informações ideais sobre essa figura tão excepcional. Então, essa pergunta é fundamental mesmo. Bom, o Xavier da Veiga, né, eu acho que ele vira nas efemérides uma peça fundamental. Tanto é que quando ele faz o Estatuto Público Mineiro, ele já deixa lá registrado que era necessário que o governo planejasse, né, a publicação das efemérides. Agora, é claro que ele já tinha a efemérides pronta e ele já vinha, né, se dedicando a ela há 18 anos, há mais ou menos um período de 19 a 18 anos, na ação da efemérides. E ele fala isso, né, assim, que é preciso ter os marcos, né, históricos, né, da província mineira. Ele não ele não tece muitas considerações mais sobre as efemérides, não. Mas tem, acho que 4 ou 5, acho que com a da Fundação João Pinheiro. Quando a Fundação João Pinheiro, naquela coleção dela, né, de reeditar essas obras, né, mineiras, né, ela foi reeditando memórias, ela reeditou, né, nessa coleção. Quando eu falo, né, para a Edilane assim, que era importante a reedição dos débitos, ela fica assim, por quê? Eu falei, você nunca reparou, Edilane, que quando a gente está na aula de consultas do Arquivo Público Mineiro, a efemérides ela é muito mais consultada, um dicionário, de que o próprio índice da revista do Arquivo Público Mineiro. Então, ela se tornou referência ali dentro do Arquivo Público Mineiro, assim, para os historiadores, a ponto das pessoas não perceberem que utiliza, assim, a gente não sabe quantas vezes você usa o Caldas Alvete, usa o Ruais na produção de um texto.
E as efemérides, eu percebia que era isso, assim, ela era extremamente nada, ela cumpriu, né, o objetivo, né, do Xavier da Veiga. Ela virou assim uma referência, ela é uma referência, né, para os historiadores, né, para quem vai ali no Arquivo Público Mineiro. E então por isso a gente achou que ela devia ser reeditada, foi, e eu acho que ela continua sendo utilizada assim como uma referência que muitas vezes o pesquisador nem percebe que está, né, utilizando. Assim também, gente, como são as revistas, tanto do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a revista do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, a revista do Arquivo Público Mineiro, porque isso são obras de referência que ficam do Arquivo Público Mineiro e que são constantemente utilizadas. Desculpa, só, mas para a gente aprofundar um pouco mais na elaboração das efemérides, a gente vai aproveitar de você aqui. Seria já um esboço ou um plano da organização documental? A efemérides tem esse papel para organizar a documentação do arquivo? Não. Não. Tá. A efemérides, ela tem mesmo a ver com uma trajetória da história e que não necessariamente tem a ver com a organização do Arquivo Público Mineiro. A organização da documentação do Arquivo Mineiro é ditado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. As grandes direções estão lá, principalmente quando tem um momento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que é muito importante, né, quando ele faz aquele concurso de como deveria se escrever a história né? Então, é a periodização que o Martins, né, e o Spix, que vai... e eu acho que muitos dos arquivos seguiram aquilo até... Bom, se a gente for pensar bem, até hoje a gente segue aquela periodização, né? Colônia, Império, República, a questão das raças, né? A questão enfim, da administração. As efemérides não ligam a esse aspecto da funcionalidade do Arquivo Público Mineiro, não. A efemérides é uma visão que ele tem, e eu acho que é isso, né? A gente está numa sociedade ainda, Francisco, que do oral. Eu fico imaginando, por quê? Né? Você tem um baixo nível de pessoas alfabetizadas. Eu fico imaginando em qual parte da cidade de Ouro Preto eram lidos os editais que chegavam, né? Porque eles têm que ser lidos, né, público, em voz alta, para as pessoas, né, tomarem conhecimento. Numa sociedade, né, que não é alfabetizada e que não tem um jornal oficial, a gente tem que fazer essa pesquisa de ver se esses jogadores também não se encarregam, né, da publicação desses atos, né, do poder. Então, o Xavier da Veiga, ele tem muita coisa para poder ainda pesquisar. Eu te confesso, Francisco, que qual foi exatamente o procedimento metodológico de como que ele coletou e usou as efemérides, eu não sei. Tá? Isso daí é uma coisa que precisa ser retomada e eu acho que seria relevante, porque tanto é relevante que você está aí fazendo a pergunta. Mas eu não sei, não tenho problema em falar que não sei. Ô, Marta, nesse sentido é até reforçado esse sentido da contemporaneidade desse intelectual, né? desse grande personagem, né? Há muitas, vamos dizer, há muitos pontos sobre a trajetória dele que ainda são dúvidas ou ainda permitem uma expansão muito grande de uma pesquisa sobre sua atuação. Muito. Eu acho, e que, de uma certa forma, às vezes vem sendo retomada, né? Assim, já teve discussões de mestrado que abordaram, né, a criação do Arquivo Mineiro. A Maria do Carmo Gomes de Andrade, ela fez a dissertação dela de mestrado
a respeito, né, ela queria estudar quais as fontes, né, que os historiadores, né, se baseavam, né, na produção para sua produção historiográfica, uma vez que tinha, né, se intensificado os programas de pesquisa, de pós-graduação, e aonde que essas fontes eram buscadas. O Arquivo Público Mineiro ele sai quando a história é história de Minas. Assim, o lugar que as pessoas, né, iam era no Arquivo Público Mineiro. Então, eu reforço essa coisa da contemporaneidade dele, porque as ações dele, né, estruturam, né, o desenvolvimento de outras ações até hoje, né? E a gente não tem feito muito isso, apesar de a gente ter analisado muito essas fontes, mas a gente não tem se preocupado com o recolhimento. E aqui eu dou um destaque, né, que em 1990, a cidade de Ouro Preto criou o arquivo municipal da cidade de Ouro Preto, e que ainda eles recolheram muita coisa que não foi recolhida pelo Xavier da Veiga. Então, tem um novo flanco de pesquisa aí, tá? Né, para poder ver o que não veio para Belo Horizonte, como que ficou. Tem também essa questão de ação dividida, né, porque a gente tem, né, documentação da Câmara de Minas, da administração mineira, tanto na Biblioteca Nacional como no Arquivo Nacional, já tem alguns inventários disso, mas o que eu quero falar é isso, né? Assim, tem a dissertação do Bruno Flávio Fagundes, tem muito, né? Eu quero falar isso, assim, o meu prazer em falar nele ainda continua inspirando o ofício de historiador. Assim, eu sei que vocês estão querendo terminar, mas eu só tem mais duas coisas que eu quero falar. Que o que me fundamenta nessa certeza é um livro de um autor francês, que eu não vou lembrar o nome, talvez o Francisco me ajude, ou o Matheus, né, o Adalberto me ajude, ou a Márcia me ajude. O livro chama 12 lições sobre história, e tem um livro também do Roger que fala a história à beira da falência. Então, os 12 lições de história o autor vai analisar como que se forma, né, aí a profissão, né, o ofício do historiador, e ele fala da importância que o que difere o trabalho do historiador é a ida aos arquivos. E o Chartier, quando vai analisar a crise, né, filosófica, institucional, política, porque está passando a história no final do século XX, fala que a solução é ir antes, né? E isso daí, eu não sei se eu estou sendo muito positivista, muito mecanista, mas é o que me inspira, tá, a continuar, né, louvando aí e dando muito essas instituições, né, tipo os arquivos, os institutos históricos e geográficos, porque eles se preocuparam, né, e eles têm esse cuidado com o recolhimento e preservação de fontes. Marta, eu acho que a sua lembrança, né, eu acho que é do Antoine Proust, né? 12 lições sobre a história, né? Uhum. E eu Proust, acredito... Antoine. E eu acho que para todos que estão nos assistindo, é imperdível abrir, né, as efemérides mineiras, 1664 a 1897, uma segunda edição que conta com a introdução do seu texto, né, Marta Heloísa Melgaço Neves e Edilane Maria Almeida Carneiro, lançada pelo Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro, né? Então, uma edição de 1998, a coleção mineiriana, né? E que comemorava também o centenário de publicação da primeira edição, né? Das efemérides de José Pedro Xavier da Veiga, uma obra fundamental, eu acho, que para quem inicia ou começa a enveredar pelos caminhos, pelas datas, pelos episódios, pelos fatos da história, né? Primeiro da capitania de Minas e seguindo aí para o tempo de província, né? Eu acredito que hoje nós tivemos a oportunidade.
Parece evidente que a efemérides tem um sabor de periódico, né? De jornal. De jornal. Não é? Ela tem, dia a dia, vai tratando aquelas datas e apontando os acontecimentos relevantes daquele dia. Ô Francisco, é essa ideia. Vai ver que foi nos jornais, na coleção de jornais, que ele estruturou as efemérides. Você tem, muito legal. Acho que por isso que eu insisti tanto na questão do jornal, mas o primeiro contato que eu tive me passou essa impressão, sabe? Muito interessante mesmo. Então, eu acho que fica a nossa dica, né, para que as pessoas conheçam essa obra, né, apesar já da gente já ter 20 anos, né, mais de 20 anos da publicação, o texto de introdução da Edilane e da Marta é fundamental, eu acho, né, para se conhecer esse autor e conhecer a própria obra, né, desvendar ali como que ela foi, pelo menos, sistematizada, né? E, Marta, e o nosso agradecimento, assim, pela oportunidade de trazer José Pedro Xavier da Veiga. Eu sei que o Arquivo Público Mineiro nunca o esquece, né? No tanto que é considerada a casa de Xavier da Veiga, né? O arquivo, eu acho que ele tem uma ligação tão visceral com Xavier da Veiga que o arquivo não consegue, né, abandonar essa memória, e está aí o fruto do seu trabalho, né, como pesquisadora da instituição, funcionária da instituição, e Edilane também, né, e chegarem a trabalhar com essa obra fundamental. Então, o nosso agradecimento por essa oportunidade, né, e eu acredito que nós teremos ainda outras oportunidades para trazer esse autor, essa obra clássica para os dias de hoje. Então, o nosso agradecimento assim, é muito carinhoso, e também o nosso convite para que novas oportunidades aconteçam para lembrar, né, José Pedro Xavier da Veiga e essa obra fundamental e esse trabalho também relacionado ao Arquivo Público Mineiro. Então, o nosso agradecimento, mas o convite para que novas oportunidades surjam nesse sentido e em tantos outros, você que é uma pesquisadora da arquivologia em Minas Gerais, né, ligada à arquivologia em Minas Gerais. Então, eu acho que nós teremos novas oportunidades. Então, o nosso muito obrigado. Marta, muito obrigada é pouco, viu, de dizer. Embora o sorriso do Adalberto tenha tornado muito obrigada muito especial. Mas sabe uma coisa? Espero ter outra oportunidade de conversar e fiquei muito impressionado com um detalhe. A introdução, estudo crítico que você e Edilane fizeram há 20 anos atrás, né, um pouquinho mais, ele ainda vamos dizer, tão importante, ele é tão relevante para os estudos atuais, de quem quer conhecer a obra, né, como foi. Imagino e lembro um pouco do impacto quando o livro saiu. Mas, além disso, você colocou uma coisa que me tocou. Foi uma reflexão assim, olha, eu pensava naquela época que aquela preocupação com a idade tinha a ver com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você dá uma outra explicação para isso. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, que coisa maravilhosa ter essa oportunidade de ver também, conhecendo o seu trabalho, Marta, de 20 anos atrás, conhecer essas novas reflexões, que mesmo de coisas que aparentemente são tão pequenas, mas elas guardam um significado muito grande, né? Então, parabéns e muito obrigada por essa participação. Muito obrigada mesmo. Bom, eu também agradeço e acho que foi muito esclarecedor tudo. Rica essa discussão e, ao mesmo tempo, apontando aí a necessidade de novos estudos. Eu acho que isso é muito promissor, né? Para os pesquisadores, para os jovens aí que
estão entrando na universidade ou que estão na universidade, que tem aí um tema de pesquisa sobre a história desses intelectuais, né? E Xavier da Veiga ainda precisa, como você mesmo apontou, ser mais revisitado, né? Para se pensar aí seus projetos políticos e intelectuais, que são dos mais interessantes. Então, agradeço também. Gente, eu que agradeço, viu? Foi muito prazeroso essa tarde poder estar aqui com vocês. E é isso, né? Eu acho que ela é um reflexo, né, das atitudes do Xavier da Veiga, né? Que se não houvesse suas atitudes, nós não poderíamos ter tido essa tarde. E só, né, um pedido, né, a todos os pesquisadores, quando entrarem numa instituição, né, de um acervo, que tem a guarda de acervos, mesmo que seja agora, né, via meio eletrônico, que pense como que aquilo chegou ali. Isso faz parte também, né, da pesquisa, esse questionamento das fontes, né, de como elas foram selecionadas, né, se poderiam ser outras e por que foram estas. Então, eu acho que isso faz parte, né, do nosso ofício de historiador, de arquivistas, de geógrafos, enfim, de cientistas que estejam aí, né, com a produção de conhecimento. Olha, eu agradeço muito e estou sempre à disposição de vocês. Agradeço muito porque vocês me ajudaram, inclusive, né, a pensar melhor. Foram muito boas, tá? As reflexões que nós fizemos aqui. Então, um abraço bem grande, carinhoso a vocês, e eu é isso. Tá?